direito comparado. Tem matéria de direito comparado. No Brasil também? No Brasil também, só que menos coisa. Direito comparado é um negócio difícil, né? Não é todo mundo que sabe. Você tem que estudar direito em vários países. Tem que estudar direito em vários países. É complexo, né? Gente, vamos lá, vamos lá. A gente vai começar uma nova parte da matéria, que é o direito da Idade Média, a ideia do cristianismo. Então a gente vai trabalhar o cristianismo e dois autores fundamentais, que é Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Então, esses autores representam os fundamentos da doutrina cristã acerca do direito e vão ser importantes para a questão da nossa disciplina. Vocês sabem, nós somos monotemáticos, nós temos interesse única e exclusivamente em direito. Então a gente vai analisar a parte da teologia cristã que diz respeito ao direito e naquilo que influenciou a questão do direito. Bom, vamos lá. O cristianismo, ele marca uma divisão profunda na história do pensamento. O cristianismo vai marcar uma nova era filosófica. Então, sendo muito mais do que uma filosofia, um sistema ético, o cristianismo constitui um ponto de partida no pensamento por implicar uma situação nova do homem
e oferecer um conjunto de verdades especulativas e práticas que a razão humana irá aprofundando e desenvolvendo. Ora, qual a questão fundamental de um direito de base religiosa? Qual a ideia do cristianismo? Vamos lá, gente. Obedecer o que a Bíblia manda. Obedecer o que a Bíblia manda. Ora, então temos uma questão importante, a questão da Bíblia. E uma outra questão importante que é a questão de Deus. Ora, o que muda para o direito quando se tem um direito de base religiosa? E aquilo que nos interessa, que é o direito, qual é a opinião de Deus acerca do direito? A opinião de Deus acerca do direito. A opinião de Deus acerca do direito é importante? Segundo a visão cristã, com certeza. Não, está bem em geral. Preciso me importar com a opinião jurídica de Deus? Para mim, com certeza. Agora, enquanto sociedade, já não sei. Eu adoro essas respostas ambíguas, né? Para mim, Uma coisa é certa, porém não tanto. Preciso me importar com a opinião jurídica de Deus? Qual a opinião de Deus sobre o silêncio no negócio jurídico? ele fala para ser honesto. Agora, o que é ser honesto? E cabe a você entender o que é. Olha, Deus tem opinião sobre o silêncio no negócio jurídico? Sobre o valor jurídico do silêncio? E se ele tiver, isso é importante? A opinião jurídica de Deus é importante e o fundamento acerca do direito é importante. Como estabelecer isso? Por exemplo, você conhece a parábola do filho pródigo? Resume rapidinho para a gente. Oi? Tá. Tá. Então, a parábola do filho pródigo é exatamente isso, né? O filho vai lá, dilapida os bens que o pai havia dado, né? O pai havia dado os bens para todos os filhos, o filho pródigo vai lá, dilapida todos aqueles bens com uma série de prazeres, mulheres, sexo, drogas e rock and roll, e vai estabelecer e depois volta para casa completamente depauperado e o pai muito feliz, volta do filho pródigo, vai lá e devolve todos os bens,
as riquezas que havia dado, etc, etc e tal. Ora, interpreta isso para mim em termos de filosofia aristotélica, em termos de justiça. O Aristóteles tinha uma concepção sobre os fundamentos do direito, a identidade do direito e a justiça. Como é que você interpretaria a parábola do filho pródigo à luz de Aristóteles? O que Aristóteles diria sobre essa história? Eu diria que é injusto, porque ele recebeu a parte do dinheiro, gastou e está recebendo de novo. Então, o pai não agiu com a justiça segundo Aristóteles. Exatamente, né? Aristóteles diria que já houve distribuição razoável, né, naquilo que era aquilo que lhe cabia. Se ele dilapidou os bens, ele não teria direito novamente à mesma quantidade de bens. E os irmãos dele? Oi? Mas é porque assim, o irmão dele fica completamente nervoso com isso aí. Mas a resposta que o pai dá ao irmão é o seguinte: você já é dono de tudo. O garoto pródigo, ele já tinha pego tudo. Quando ele volta, o pai fala: mata um boi, vamos lá, mata o melhor que tem aí, a gente vai fazer um churrascão, vamos fazer a festa, meu filho voltou. Aí bota anel no dedo, faz não sei o que, honra o filho. Mas não necessariamente ele é dono de tudo novamente. Ele vai viver ali naquela terra, ele vai ali viver como um membro da família, do filho do chefe. Mas quando o pai morrer, a herança de fato é do irmão, porque ele já pegou a parte dele. Não, ele devolve a mesma quantidade de bens. Ou seja, ele redistribui o que havia distribuído para os irmãos, né? Que ainda não é deles, né? Só quando o sujeito morrer. Mas a herança expectada dele, né, já vai diminuir. Por quê? Ele vai pegar os bens, né, aqueles bens que o filho pródigo dilapidou, não existem mais, né? Então ele vai pegar os bens que existem, que já estavam teoricamente distribuídos, ou pelo menos havia uma expectativa daquilo, e vai redistribuir novamente. O irmão se julga injustiçado. E consoante a doutrina de Aristóteles, isso também não faz nenhum sentido. Por quê? Esse é um ponto importante, né? Qual é o fundamento dessa história? Ou não tem lógica nenhuma, e o filho pródigo não tem qualquer lógica. Está de acordo com a doutrina cristã? A história fala que, mesmo que ele não saia de casa, ele achava que uma chance de ganhar uma herança era muito bem recebida, mas mesmo depois de ver isso, as portas estavam abertas para receber. Então a história fala sobre o pai honrar novamente e receber o irmão novamente em casa, mesmo depois de ter uma história que você estava honrando, pode ser feito.
Então, olha só, a moral cristã vai representar exatamente isso, uma modificação completa no ponto de vista acerca da ideia de justiça. Justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o seu, estabelecer aquilo que é devido. O cristianismo tem uma lógica completamente diversa. Então, para o cristianismo, qual é a virtude mais importante? A fé? Não. Qual é o que justificaria essa nova distribuição de bens? Perdão, mas como é que se chama essa virtude? Dar a alguém mais do que é devido. A misericórdia. Então, é a misericórdia o fundamento da nova doutrina. A misericórdia é o fundamento da doutrina cristã. Então, para o cristianismo, deve sempre voltar aquilo. O importante é o pertencimento à comunidade dos crentes. O importante é o pertencimento a essa comunidade. Então, o perdão é sempre devido e a doutrina que fundamenta a ideia cristã é a ideia da misericórdia, dar a alguém mais do que é devido. Ora, isso para o cristianismo se chama a doutrina do amor. E o que significa para você? Esqueça o que aprenderam até agora, porque os fundamentos agora da nova doutrina são completamente diversos. Então, o cristianismo vai estabelecer uma doutrina absolutamente diversa dos fundamentos aristotélicos. A ideia de justiça não é o valor preponderante, não é o valor mais importante. O valor mais importante é o valor inerente à misericórdia, dar a alguém mais do que é devido. Ora, se o fundamento é dar a alguém mais do que é devido, eu tenho uma nova forma de conceber a humanidade. Ora, o cristianismo, então, vai ter uma modificação fundamental. A modificação do conceito de pessoa, a modificação na ideia de Deus e um novo sentido, que é o sentido da dignidade do homem. Ora, então vamos analisar cada uma dessas questões. Qual é a importância da pessoa humana na Grécia clássica?
Oi? O homem era valorizado na Grécia clássica? É isso que eu ia falar, um homem rico e cidadão, né? O homem não era valorizado na Grécia clássica. O que era valorizado na Grécia clássica era o cidadão, o pertencimento à cidadania, fazer parte da polis. Ora, então o cidadão, aquele que pode exercer a sua autonomia na polis, esse era, ou esse fazia parte da sociedade. Quem não fazia parte da sociedade? Aqueles que não estavam integrados na polis. Então, metecos, estrangeiros, escravos e mulheres não faziam parte da cidadania, não tinham essa participação na polis. Olha, então, o conceito de homem não é importante para os gregos. Ora, o que é importante para os gregos? O que era importante para Aristóteles? Onde é que está Deus na Grécia clássica? Oi? Os deuses são excelências éticas e morais, muito pelo contrário. Eles têm padrões muito pouco éticos, né? Eles são venais, devassos, eles mentem, roubam, são adúlteros, um exemplo de probidade, né? E qual a importância disso para o direito? Qual a importância dos deuses na Grécia clássica? Para o direito não tem importância nenhuma, porque os deuses não fazem parte da estruturação e da explicação do mundo. O mundo, para um grego, obedece a uma ordem natural. Há uma natureza das coisas. O mundo seria o que é, mesmo se Deus não existisse. Ora, Deus não faz parte da explicação do mundo. Deus não. Então, o que os deuses fazem, todas as questões relativas aos deuses, não explicam a ideia do mundo. Não explicam a ideia a realidade. E no cristianismo? Deus é importante? É tudo. Deus é fundamental no cristianismo. Deus representa o fundamento do mundo. O mundo é uma realidade
O mundo representa uma realidade criada por um demiurgo. O mundo representa uma realidade criada por Deus. Ora, então Deus tem um papel fundamental nessa realidade. Então o mundo não é uma realidade em si, o mundo não é uma ordem natural existente, como pensavam os gregos, mas o mundo surge como essa realidade criada. Então, o papel de Deus é fundamental na criação do mundo. Ora, e o que isso traz de problema? Qual é a realidade de Deus? Deus é, nessa nova concepção, um ser personal. O que significa dizer que Deus é um ser personal? Que não, Deus não é uma entidade, uma energia? Qual é o problema de Deus ser concebido como uma pessoa? Ele tem que ser a excelência moral, ele tem que apresentar essa excelência moral. Ora, e o fato de Deus ser um ser personal significa que eu tenho que me preocupar com Deus, eu tenho que me preocupar com o que Ele acha, eu tenho que me preocupar com a vontade de Deus. Então Deus, além de ser um ser personal, ele tem uma vontade, ele tem uma forma de intervenção necessária no mundo. Ele cria o mundo como essa realidade, ele tem um papel a ser desempenhado no mundo. Ora, e o homem? Ele é importante? Oi. As leis são uma derivação de Deus. Ninguém podia mudar a lei. Aí a gente vai chegar lá, né? Qual é a importância de pensar a lei a partir de Deus. Então vamos lá. E o papel do homem? Oi? Não entendi. O papel do homem seria servir a Deus, servir aos desígnios de Deus, servir a essa realidade. Ora, e é um papel subordinado.
tenho que me preocupar com a vontade de Deus, saber o que Ele acha, verificar qual é essa vontade e me submeter a essa vontade de Deus. Ora, então, a ideia e o conceito de pessoa, ele passa a ser extremamente reforçado nessa circunstância. Ele é originário da ideia de Deus. O mundo é uma realidade criada, o mundo é uma realidade criada por Deus, e o mundo existe para realizar essa vontade. Ora, se Deus é essa realidade existente, se o mundo é a realidade criada a partir de Deus, como é que essa relação vai se estabelecer? Como nós somos monotemáticos e temos um escasso interesse por Deus e um grande interesse no direito, como é que isso se altera para o direito, para a nossa expressão monotemática? O que o direito se altera a partir da nova concepção? As relações são concretizadas usando a vontade de Deus. E o fundamento dessas relações não é mais a justiça, é a misericórdia, dar a alguém mais daquilo que é devido. Ora, e como é que eu vou estabelecer essa relação? Qual é a vontade de Deus? Então vamos lá, a vontade de Deus. Vocês sabem que Deus é um legislador preguiçoso. Deus aparece durante muito poucas ocasiões, né? Apareceu ali para Moisés, apareceu durante um tempo escasso por 33 anos. Mesmo esses 33 anos, ele aparece ali enquanto era pequeno, desaparece e surge um período único de 3 anos, quando você tem uma intervenção significativa. Para piorar a história, ele ainda não era um sujeito direto, ele falava através de parábolas que tinham que ser interpretadas. Coisa horrível. Poderia falar diretamente, né? Igual Alá, né? Que pelo menos teve a boa iniciativa de ditar a sua lei para Maomé, estabelecendo exatamente aquilo que ele queria. Porque no cristianismo, né, a gente tem a palavra de Deus estabelecida por 4 evangelhos, mais um evangelho apócrifo, todos eles feitos muito tempo depois dos fatos acontecidos. E se não houver correspondência entre uma e outra história? Qual que prevalece para saber qual é a vontade de Deus? Isso é importante para o direito.
saber qual é a exata vontade de Deus? É importante para o direito, né? Então, Deus vai e expressa a Maomé a sua vontade. Então, edita lá a sua vontade através do Alcorão. Qual é o problema disso? Pelo menos ele disse exatamente aquilo que ele queria. E qual é o problema de Maomé? O problema de Maomé é que ele morreu. E ninguém mais falou com Deus depois disso. Então, você tem um direito estabelecido por Deus, expresso para Maomé. Depois, como é que eu faço? Como é que eu modifico um direito estabelecido por Deus? Oi? Então nós temos um problema. Como interpretar um direito definido ou estabelecido por Deus? A vontade de Deus é importante. Se ela foi estabelecida de uma vez para sempre, e se Maomé foi o último e maior profeta e ainda teve o mau gosto de morrer, como é que eu modifico esse direito? E a evolução dos costumes, a evolução da técnica. Você tem que olhar para o caso concreto e interpretar da melhor forma, de acordo com o que está escrito, né? Vamos botar dessa forma. Eu não sei o que está escrito no Alcorão, mas se a ideia, por exemplo, é a doutrina do amor, eu tenho que, dentro da misericórdia, trabalhar, entendeu? Dentro do caso concreto. Porque antigamente não tinha caso societário, mas assim, na ideia da misericórdia, eu acredito que, pô, meu irmão, que é a ideia o cara quer caramba, esse sol tá o aço. O cara que tá te obrigando a caminhar uma milha, vá com ele 2. O cara quer tua túnica, cata minha capa. Jesus, ele falou isso. Então assim, é a ideia tá me processando, cai de 30% da minha empresa, toma as 40% e vai em paz, Deus vai me abençoar de novo. A ideia eu acho que é essa, né? E como é que você sabe quais são os limites dessa ideia? Por que 30 e não 40? Por que não 50? Eu não tenho ideia também. A ideia do legislar em cima da Bíblia é muito complicado. Não, esse é um problema do direito de base religiosa. Ora, e o direito nessa nova fundamentação de base religiosa, um direito definido por Deus, como é que ele se resolve, ou como é que eu estabeleço aquilo que seja o fundamento da interpretação? Mas isso significaria modificar a vontade de Deus. Se o cara fosse um sacerdote, grandão, falar, isso aí foi Deus disse, acabou. Implica uma modificação da vontade de Deus, né? Você está dizendo que ele disse isso. Não foi ele que disse isso diretamente. Isso significa que você tem um outro fundamento. Por exemplo, no direito de base cristã,
você tem uma interpretação possível a partir de determinados textos sagrados. Cristianismo, 4 evangelhos e mais um apócrifo. Então, é a partir da interpretação desses textos sagrados, é a partir da vontade manifesta, na vontade expressa de Deus, que eu vou fundamentar as coisas, que eu vou fundamentar aquilo que seja a regra de direito. Ô professor, a gente está falando de qual ano? A gente está falando isso do cristianismo, né? O ano zero. No ano zero, tá? Então o cânon bíblico não estava formado ainda? Oi? O cânon bíblico não estava formado Não, ainda? o cânon bíblico é um fundamento posterior. É só no século XII que você vai ter um cânon, né? Ou seja, uma interpretação autêntica da igreja. Como é que eu interpreto o direito? Eu interpreto o direito a partir de um texto sagrado. E qual é a ciência fundamental para a interpretação de textos sagrados? Hermenêutica e exegese? A hermenêutica. Ora, então, é a hermenêutica aquilo que vai estabelecer o que é o fundamento. O fundamento tem que ser um fundamento a partir de um determinado valor, a partir de uma interpretação autêntica daquilo que está estabelecido num texto sagrado. Olha, então, um novo fundamento, um valor importante para o conceito de pessoa, pessoa derivada dessa ideia de Deus, pessoa com valor fundamental, objeto dessa misericórdia de Deus, e um direito com base nessa estrutura hermenêutica. Ora, e qual o fundamento do direito ao Corão, por exemplo, onde você tem a expressão da vontade de Deus estabelecida ou ditada diretamente ao seu último e maior profeta. Oi? Eu tenho um direito de base invariável. Ora, um direito que não vai admitir modificações, um direito que não vai se estabelecer conforme os costumes, um direito que vai ser definido como a partir dessa ideia fundamental. Ora,
Então, esse novo direito vai se estabelecer a partir de uma noção importantíssima, que é a noção da legitimidade da fonte. É isso que eu ia perguntar. Ô professor, quem foi o primeiro país a colocar, tipo assim, oficialmente o cristianismo, tipo assim, a ideia do cristianismo como, país do Estado? Constantino, né? Constantino vai estabelecer. Mas isso é século V? Não, século quanto? Não, Constantino é por aí, é século V depois de Cristo, quando o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano, né? E se torna a regra jurídica. E nessa época, Paulo já tinha escrito as cartas dele. A igreja já entendia as cartas de Paulo também como parte dos textos sagrados? A igreja entendia como parte da doutrina cristã, só que isso não era uma doutrina de Estado. O Estado romano o Estado romano perseguiu os cristãos, né? Sim. Ele não reconhecia aquilo como o direito. É Constantino que vai transformar a religião cristã na religião oficial do mas Estado. Quando Constantino ele entende isso, ele faz isso. Não, beleza, agora o cristianismo é oficial. Ele já, porque você citou os 4 evangelhos, mas ele já coloca os textos de Paulo. Eu estou perguntando porque Paulo fala em Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus. Então assim, ele legitima esse negócio com uma força maior para Timóteo. Tudo que está escrito é inspirado pelo Senhor, a palavra é dele. E ele até entendia o que ele estava escrevendo como escritura também. Então Paulo entendia a palavra que ele estava escrevendo como inspirado. Olha só, você tem os fundamentos. Os fundamentos são aquilo que a religião entende como fundamental, né? Aquilo que foi estabelecido por Deus. No cristianismo isso admite interpretações, né? As interpretações razoáveis, essa é a hermenêutica. O que eu posso traduzir como a verdadeira vontade de Deus. O Constantino vai transformar isso na estrutura do Estado, vai dar isso a dignidade de direito. Então, a partir dali você tem o direito cristão como fundamento para a ideia de direito. O direito vinha da teologia. O direito vinha da teologia. Então, interpretar o direito significa saber qual é a verdadeira vontade de Deus. Bom, vocês viram que a vida de vocês já piorou de novo, né? Porque agora você precisa saber o que o texto realmente diz e qual é a verdadeira vontade de Deus. Como ela vai se interpretar. Então, esses fundamentos ou essa ideia vai se estabelecer durante um período bastante grande na história. Mas vocês também me disseram que eu não preciso saber qual é a opinião de Deus sobre o valor jurídico do silêncio. Ou seja, vocês também já me disseram que eu não preciso levar em conta essa opinião de Deus. Por quê? Quando a opinião de Deus deixou de ser relevante para o direito? Tratado de Westfália? Iluminismo. Não teve um tratado que falou que cada rei podia ter sua própria religião. Cada rei podia ter... o império era organizado, quer dizer, os reinos cristãos eram organizados segundo a religião, mas ela tinha que estar estabelecida por Deus, seja no protestantismo, seja no catolicismo. Aí não é que o fundamento deixou de ser religioso. Você só tinha que definir qual é o fundamento adequado, mas ainda derivado da religião.
Entendeu? Podia ser uma interpretação protestante, cada um interpreta a Bíblia à sua maneira, ou aquilo centralizado, a interpretação autêntica, católica da Bíblia. Oi. As ordenações no final deixam um caráter religioso. Né? As ordenações ainda tinham caráter religioso. Vamos lá. Descobrimos que Deus era importante. Descobrimos que Deus era desimportante. Qual é o nosso problema? Nosso problema é saber até que ponto eu considero importante a opinião jurídica de Deus. Porque esse vai ser o fundamento para a interpretação. Ora, então, no Ocidente, né, no direito cristão ocidental, a opinião jurídica de Deus vai ser importante. Ela é importante no Código Napoleão? Não, né? Napoleão não queria saber qual era a opinião jurídica de Deus. Então, lá em 1803, ela já não é mais importante. Quando é que ela deixa de ser importante? Ela deixa de ser importante ou ela é importante? Do ano 0 a 1625. É com Hugo Grotius. Com o direito da paz e da guerra, que vai se estabelecer a famosa hipótese piíssima. O mundo seria o que é, mesmo que Deus não existisse. Ora, então Hugo Grotius vai estabelecer a ideia de que existe uma realidade e essa realidade ela deverá prevalecer independentemente da vontade de Deus. Então ele vai estabelecer isso a partir da ideia de liberdade dos mares. Olha, a piedosa Companhia das Índias Holandesas estava lá apreendendo as galés espanholas cheias de ouro e os holandeses estavam preocupados em saber se iam para o inferno por estar apreendendo o ouro espanhol. E eles estavam preocupados com a salvação de suas almas. Ora, então lá em 1625,
25, Hugo Gross vai estabelecer a ideia de que você tinha a liberdade dos mares. Então, em alto mar, você não tinha o estabelecimento de uma regra jurídica válida. Então, seria legítimo fazer o apressamento dos navios e a verdade deveria ser garantida. Ele desenvolve no direito da paz e da guerra a ideia de que o mundo tem uma própria lógica, o mundo tem uma lógica de acordo com a sua própria realidade, que Deus tem uma realidade é importante na transcendência, mas não serve para estabelecer as questões do mundo. O mundo se organiza pela sua própria lógica. Então, a ideia ou a noção de liberdade dos mares, aquilo vai estabelecer uma realidade que é própria do mundo e é própria daquilo que seja a estrutura da regulação do direito marítimo, da liberdade de navegar. O mundo tem uma lógica que é própria. Então, a vontade de Deus importa para o estabelecimento dessa circunstância ou dessa situação. Então, o mundo seria o que é, mesmo que Deus não existisse. Ora, então aquilo que seja a vontade de Deus, ela tem importância, e aqui é a única coisa que nos importa, né, saber qual é o fundamento do direito. Então, o fundamento do direito, ou seja, a importância da vontade de Deus, nos interessa do ano zero ao ano em que ela deixa de ser importante, 1625. Então, o direito da paz e da guerra mostra a ideia que o direito não é importante, a opinião de Deus não é importante para a definição do mundo. O mundo vai ser ou vai estabelecer o que é, mesmo que Deus possa ter uma opinião diversa. É assim no islamismo, por exemplo? Não. Por que eu posso atirar um homossexual do alto de um prédio? Oi? Qual é o fundamento dessa noção? Mas está escrito no Corão que tem que matar o homossexual? Está escrito que a homossexualidade atrapalha o desenvolvimento da sociedade. É contrário à ordem de Deus. Mas aí tem que matar? É uma interpretação. Lembre-se que a lei islâmica não pode ser alterada pelos homens.
problema do direito de base religiosa. Porque essa questão do direito religioso é importante. Se a opinião de Deus não pode ser alterada e se ela não pode ser modificada pelos homens, eu tenho que interpretar literalmente. Por exemplo, na Sharia, na lei islâmica, porque eu poderia ou porque eu teria que a existência de uma sociedade livre do Rio do Jordão até o mar. Uma sociedade exclusivamente islâmica. Ou seja, eliminando todos os judeus do Rio Jordão até o mar, de um ponto de vista islâmico. Porque está dentro de uma comunidade de crentes, está dentro da ideia da única e expressa verdade. Ora, então é a verdade expressa na comunidade de crentes que vai estabelecer essa unidade ou essa ideia. Então, é a realização dessa comunidade de crença, é a expressão dessa única verdade que vai estabelecer aquilo que é o fundamental, aquilo que é a expressão da comunidade conforme a vontade de Deus. Então vejam que a religião levada ao seu extremo, ela é sempre uma ideia absoluta. Por quê? Porque a realidade não está mais expressa nesse mundo. A realidade que importa está na transcendência. Então, aquilo que importa é realizar essa vontade de Deus. E essa vontade de Deus estabelece a unidade e a verdade dessa comunidade. Tudo aquilo que contraria essa verdade deve ser eliminado, atirado do alto dos prédios, expulso da comunidade de crentes. Não importa. O que importa é o estabelecimento dessa verdade absoluta, dessa verdade que está na transcendência, dessa verdade que está além desse mundo, dessa verdade que realiza o sagrado, dessa verdade que realiza aquilo que é a comunidade que deverá prevalecer. Por que o número de malucos não aumentou? Por que as pessoas estão explodindo umas às outras? Onde estavam malucos no século XIX? Quem explodia os outros no século XIX?
Tinham tantos malucos? Não tinham, né? Tinham menos, né? Quem eram os malucos que se explodiam no século XIX? Os anarquistas, né? Que explodiam a si mesmo e explodiam os tiranos. Quem mais? Pouca gente, né? Por que hoje um sujeito bota um cinturão de bombas e pode um grupo de pessoas que ele nunca viu? Teoria de maluco aqui, que o mundo tá ruim, mas não que o mundo fosse bom na época. É porque sob a expectativa de ir ter as virgens esperando e todo aquele negócio, acredito que é mais fácil se matar e ir pro céu direto, né? Não, mas por que ele quer eliminar aquelas pessoas? É porque é o requisito para ele vir pro céu e ver as virgens. Não, mas há um motivo. Ué, eu sei lá, Aquelas pessoas não fazem verdade, aquelas pessoas não fazem parte da comunidade de fé. Aquelas pessoas estão ali para destruir a verdade. Ora, se elas estão ali para destruir a verdade, significa que elas devem, e se a verdade está na transcendência, e se ela não pode ser modificada, a única solução é eliminar esses inimigos, explodir essas pessoas, porque elas são um obstáculo para se chegar à verdade. A religião, ela vai expressar um ponto de vista da transcendência. A verdade não está mais nesse mundo. Se o mundo é uma realidade criada por um demiurgo, criada por Deus, a expressão dessa verdade é a realidade, é a existência. Não é mais a existência nesse mundo, mas a existência numa realidade que está fora desse mundo, na transcendência. Então eu devo fazer todo o possível e imaginável para chegar a essa transcendência e eliminar todos aqueles que estão fora dessa ideia. É por isso que as pessoas se matam por questões religiosas, porque a verdade está fora do mundo. Quando é que essa ideia de que para realizar a verdade eu posso eliminar os outros, quando é que essa ideia perde força na humanidade? Catarina de Médicis cortava as gargantas dos huguenotes porque eles não acreditavam na verdade. Cristãos matavam infiéis, né, protestantes. Quando é que isso muda? Com a ideia de tolerância no século XVIII. Então é a ideia de tolerância, é as ideias formadas a partir do Iluminismo, a partir de John Locke, com as cartas sobre a tolerância.
que no Ocidente chego à razão de que eu não posso mais cortar a garganta das pessoas por questões da transcendência, questões religiosas. Então, é o respeito à tolerância, é o respeito à individualidade das pessoas, o respeito a essas ideias que vai estabelecer esses limites. Por que em determinadas partes do mundo não ocorreu? Porque não se chegou a essa noção. Isso é uma noção no Ocidente. Então, no Oriente continua sendo válido de se matarem por relações com aquilo que acontece na transcendência, aquilo que acontece a partir da vontade presumida de Deus. Ora, então vejam que há uma alteração fundamental na questão do mundo a partir dessa ideia religiosa. Essa ideia religiosa é fundamental para entender os conflitos do mundo, para entender aquilo que surge lá na religião, que leva um período extremamente grande para se relativizar, que se relativiza no Ocidente, que se relativiza a partir de 625, na ideia de que a religião é um assunto privado, eu não posso cortar a garganta de ninguém por divergências de base religiosa, mas isso não é o fundamento da totalidade da humanidade. Em determinadas partes do mundo, eu continuo achando que eu posso explodir as pessoas por razões religiosas para realizar a vontade presumida de Deus. Agora, gente, por que isso é importante para a ideia de direito? Porque isso leva a entender certas coisas. No Ocidente, você chega a essa ideia de tolerância. A ideia de tolerância vai estabelecer a noção de dignidade da pessoa humana. O que significa dignidade da pessoa humana? Por que o homem é importante? O homem é importante a partir da mesma doutrina cristã, porque ele é um valor jurídico em si mesmo, ele é um valor próprio que deve ser preservado. O homem tem um valor intrínseco em si. Na filosofia kantiana, o homem é um fim em si mesmo. O homem não é meio para nada. Agora, isso foi uma evolução a partir de um pensamento de base religiosa. Não é a única evolução possível. Em determinadas circunstâncias, eu devo cumprir ou eu devo manter a vontade presumida de Deus. E eu posso explodir as pessoas que discordam dessa ideia, porque eles são os infiéis, eles são a comunidade contrária à transcendência de Deus, contrária a esse pensamento fundamental.
que é a importância da ideia de Deus. As pessoas não são importantes, o importante é a realização do todo, a importância é a realização da vontade de Deus. Então vejam que o direito de base religiosa pode levar a uma concepção autoritária, a uma concepção que desconsidera o valor da pessoa humana, ou pode evoluir para uma concepção que chegue à ideia de que a dignidade humana é transcendental. Ora, se a dignidade humana é transcendental, eu tenho que partir da noção de tolerância. Eu devo tolerar as outras pessoas, mesmo que elas não pensem igual a mim. Entenderam isso, gente? Ok? Isso é importantíssimo, porque direito de base religiosa vai levar a duas visões diferentes de mundo. Por quê? Porque a opinião de Deus passou a ser importante, ou que seja a opinião presumida de Deus. No Ocidente, ela deixou de ter essa importância. Não importa a opinião de Deus para a definição de direito. Em outras partes do mundo, não. A opinião presumida de Deus continua sendo importante. Por isso eu posso jogar um homossexual do alto, que essa é a suposta realização da vontade de Deus. Oi. Eu entendi direito como é que a religião faz para estabelecer essa dignidade do homem. A ideia da dignidade do homem é a ideia de que o homem tem importância em si. O homem é fundamental. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Então ele deve ser preservado por esse valor fundamental. E esse valor fundamental ele só se realiza na medida em que eu passo a entender isso como um valor importante. Então eu passo a ser tolerante com os outros homens. Isso é a realização do princípio que decorre da religião. Porque o homem tem, ou é criado à imagem e semelhança de Deus, ele também é um fim em si mesmo. Ele tem uma parte da centelha divina, né? Tem uma alma imortal, né? A gente vai chegar lá. Claro, gente, até aqui, dois desenvolvimentos do direito de base religiosa. Então, o direito de base religiosa pode derivar numa concepção autoritária. Muitas vezes você gera guerras de religião por questões autoritárias, que acontece em boa parte lá do Oriente Médio, ou pode evoluir para a ideia de que você, por o homem ter um valor fundamental, ele tem uma dignidade intrínseca em si, então você deve respeitar todos os homens. Então você tem fundamentos a partir dessa ideia de religião. Isso está absolutamente afastado da concepção aristotélica, onde tem um fundamento com base na justiça. E o fundamento é absolutamente diverso. Então você vai ver que depois você tem uma amálgama desse direito de base religiosa, vai voltar a estabelecer uma correlação com Aristóteles. Mas isso só lá no século XIII e só a partir de determinadas circunstâncias. Claro, gente, até aqui viram os problemas de um direito de base religiosa? A doutrina do amor na definição de Bento XVI.
O amor supera a justiça. Justiça é dar ao outro o que é dele. Amor é dar ao outro o que é meu. Se falar que ele é bonito, tá mentindo. Hein? É bonitão. Isso é bonitão, né? Se botar no Instagram, tem um monte de like. Vai falar que não. Ué. Quê? Mas isso é absolutamente diverso de tudo que você aprendeu até agora, né? Então, se você tem que dar ao outro não só o que é dele, mas também o que é seu, os fundamentos pelo qual você vai dividir o meu e o seu se alteraram completamente. Então, esse é o seu problema, definir o que é de cada um num direito de base cristã. Claro, gente, até aqui só piora, né? Então, vamos lá. O cristianismo não implicou em uma ruptura com o pensamento pagão no que diz respeito ao direito natural, senão no seu aperfeiçoamento. Para o cristianismo, a fé e a razão não são contraditórias, porque a verdade é una e una é a sua origem, Deus. A fé enriquece e potencializa a razão, mas não a substitui. Olha, então aqui uma questão importante. Então, agora, para que a razão exista, é necessário que ela se fundamente na fé. Ora, para que o mundo seja racional, é necessário ter uma base na ideia de fé. Então, a introdução da importância de Deus no mundo significa agora a necessidade de compatibilizar fé e razão, porque eu tenho que compatibilizar aquilo que seja a ordem das coisas com a ideia de que o mundo é criado a partir de um demiurgo, que o mundo é uma realidade criada. Então, que o mundo é criado de acordo com a vontade e é criado de acordo com a semelhança de Deus. Então, agora eu tenho que compatibilizar a fé e a razão. Eu tenho que compatibilizar também aquilo que seja o direito com um novo fundamento. Fundamento que surge das Sagradas Escrituras, um fundamento que surge a partir da Bíblia, um fundamento que surge a partir dos livros sagrados. Então, eu tenho que fazer um processo hermenêutico, entender aquilo que é a vontade presumida ou manifesta de Deus, de acordo com a forma que ele expressa essa vontade. Como é que a vontade de Deus se expressa no mundo? Através de sua palavra. E quando é que ele fala? Aí você vai me lembrar, você fala teologicamente, é porque a gente crê que é quando ele falava, né? Ele ainda fala, mas para escrever a Bíblia, as pessoas elas receberam o Espírito Santo, elas foram inspiradas por Deus para escrever aquilo ali. Então assim, por que a Bíblia é a palavra de Deus? Foi escrita por homens inspirados por Deus. Mas assim, aí eu só sei falar da parte teológica, eu não sei falar da parte do direito. É isso que está estudando direito, né? Não, eu estou aprendendo agora, vou aprender isso. Se Deus tem o direito tem que se basear ou tem uma influência, você tem que saber qual é essa influência. Ou seja, em que medida você tem essa influência. Se o mundo é uma realidade criada a partir da vontade de Deus, você tem que saber qual é essa vontade. Você tem que saber qual é essa vontade da maneira qual se expressou. Então você tem que saber quando Deus falou no mundo. E quando Deus falou no mundo? Quando é que ele apareceu, gente?
Ah, você está falando fisicamente, você está falando de Jesus. Olha só, eu tenho que expressar qual é a vontade de Deus. Para eu saber a vontade de Deus, eu tenho que saber quando ele manifestou essa vontade. Você está falando de Jesus. Deus em geral, né? Porque Deus tem uma natureza trina, né? Sim. É porque, como eu falei, assim, tem a ideia. Inspirou o Espírito Santo, inspirou sobre Deus, o Espírito de Deus está sobre os profetas, eles profetizaram, aquilo ali é a palavra de Deus. Veio Jesus, Deus encarnado, ele também é Deus, ele falou aqui. Depois, posteriormente, você tem Atos, que é escrito por Lucas, as cartas de Paulo, são todas as cartas doutrinárias, também foram inspiradas por Deus. Deus falou. Pelo menos assim, é o que... Se a interpretação foi adequada, né? Se você não tinha os heréticos. É isso que pega muito, porque o que ele falou da questão do sacerdote é muito complicado, porque se eu sou um cara muito grande dentro da igreja, na época, eu leio a Bíblia e eu tenho esse determinado entendimento, porque eu sou muito grande, todo mundo vai ter que entender da forma que eu estou entendendo. Então, assim, o direito pautado na Bíblia é muito complicado. Por isso que no século, em 1625, você discutiu ou passou a considerar o direito como uma outra coisa, né? Ou seja, a opinião de Deus deixou de ser importante para estabelecer o que é o direito, né? Então, é o grosso. O grosso, olha, o mundo é o que é, independentemente da opinião de Deus. Entendeu? A hipótese impiíssima, né? O mundo seria o que é, mesmo que Deus não existisse. Ele volta a uma ordem natural das coisas, né? E a partir daí a ideia de direito. Claro, gente, até aqui, direito de base religiosa significa estabelecer de onde vem o direito e como é que ele se define. Ora, então, algumas ideias básicas para a elaboração da teoria bíblica do direito natural. A existência de Deus como um ser personal e, portanto, distinto do mundo. Para que o direito natural seja verdadeiramente natural, é necessário que tenha o seu fundamento próximo à natureza humana e, portanto, que o ser do homem seja verdadeiramente ser, sem se confundir com outro ser, nem Deus nem a natureza. Então, o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Mas o homem tem um valor intrínseco em si. Então, aqui o fundamento da ideia de dignidade da pessoa humana. Então, a importância do homem para a existência e a realização do direito. Então, mesmo no direito de base religiosa, eu tenho a fundamentação dessa ideia. Isso se desenvolveu no Ocidente e no Oriente. É mais importante a realização da vontade de Deus. Não importa a pessoa, importa a realização da vontade de Deus. Se eu for lá e consigo explodir 200 infiéis para realizar a vontade de Deus e explodo junto, isso é a realização da vontade de Deus. Por isso que o número de malucos se explodindo aumentou. Não era assim no século XIX. É uma exacerbação determinada visão religiosa que não leva em conta o valor da pessoa humana. Claro, gente, então, direito de base religiosa pode levar a uma concepção que importa a dignidade humana, que é a tradição ocidental, fundada em Tomás de Aquino, fundada numa série de coisas, não pode levar a ideia de que o que importa é realizar a vontade de Deus, independentemente do valor da pessoa humana. Ok? São tradições
jurídicas diferentes. É importante que vocês entendam isso, né? Isso não é culpa de ninguém, isso é o desenvolvimento da teoria de acordo com determinadas interpretações. Oi? No cristianismo, a pessoa humana tem valor em si própria, mas também como assim ele é transcendental, é isso? Por que a pessoa humana é importante? Porque ela é criada à imagem e semelhança de Deus e ela tem uma parte da razão divina, uma parte da realidade de Deus, que é a existência de uma alma imortal, uma centelha da razão divina. No islamismo, por exemplo, não existe essa centelha humana ou só é majoritária a parte de Deus? É só majoritária parte de Deus. Você existe para realizar a vontade de Deus. Então, se você for lá e explodir os infiéis, você está realizando a vontade de Deus. Você não é importante. Entendeu? Entenderam, amigos, isso aqui? São concepções a partir dessa ideia de Demiurgo, de uma realidade. São duas concepções a partir dessa ideia. E nós estamos falando isso também de uma determinada concepção extremista, ou uma determinada visão extremista do islamismo, né? O islamismo também não é isso. Você tem ideias importantes que vão estabelecer uma ideia de equilíbrio. Mas você tem correntes extremistas que vão ter essa visão não humana da realidade do homem, né? O homem existe para realizar a vontade de Deus, o homem não é um fim em si mesmo, né? Mas essas são concepções extremas do islamismo. Mas vocês precisam entender que tudo isso vem de um direito de base religiosa. São duas concepções extremas que têm a origem na mesma lógica, né? Uma lógica de um direito de base religiosa. Bom, aparece uma clara e própria distinção entre Deus e o mundo, quando se entende que Deus é pessoa e que o mundo é criação. Com efeito, se a pessoa é inconfundível, não pode confundir-se com outro ente por ser incomunicável. Logo, se Deus é pessoa, o mundo e Deus são realidades distintas. Então, a ideia de que Deus é um demiurgo que cria o mundo é realidade criada. Então, o direito natural pode, assim, captar-se com uma ordem realmente distinta do Logos divino. É uma ordem natural própria da natureza humana, ainda que seja, sem dúvida, reflexo, participação do Logos divino e expressão da vontade divina, posto que Deus e de um Deus personal não procede. Então, o mundo como uma realidade criada a partir da vontade de Deus, mas distinta dessa vontade. Então, o homem é ser personal, o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, foi dotado por ele de razão, entendimento e inventivo. Foi constituído como um sujeito de moralidade, um discernimento do bem e do mal, e foi criado como um ser livre. Razão, liberdade e discernimento moral, justo e injusto, eis aqui os três pressupostos para que possa existir o direito natural. Porque o homem é inteligente e sona, pode existir para ele um direito e por direito natural. Então, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, ele vai estabelecer, ou ele vai ter um livre-arbítrio, realizar esse direito ou o livre-arbítrio de se opor a ele. Então, o homem é um ser de discernimento, um ser dotado por Deus dessa possibilidade. Então vejam que o direito de base religiosa, ele vai ter uma modificação fundamental. Eu não tenho mais uma ordem natural das coisas. Agora eu tenho uma ordem natural que deve levar em consideração a vontade e a personalidade divina.
Então, do ano 0 a 1625, eu tenho que saber qual é essa vontade de Deus. Claro que depois de 1625, aí as coisas voltam ao normal, você pode esquecer a vontade de Deus e o direito volta à sua normalidade. Mas até aqui não, até 1625 você tem a importância em definir qual é a opinião de Deus sobre o mundo. Ou seja, Deus é um fator importante, pelo menos no Ocidente, para essa formação da vontade do direito. Ok, gente, ficamos por aqui.